Olá, eu sou a Miriam, terapeuta ocupacional do Espaço Integração, faço parte também da equipe Prematuros BR e hoje eu vou falar, seguindo as dicas para os pais de bebês prematuros e bebês de risco, eu vou falar sobre um marco motor, que é o arrastar e o engatinhar. Então a gente vai falar um pouquinho da importância de como ajudar esses bebês, a atingir esse marco motor. A primeira coisa para a gente falar em relação a isso, é que o que acontece é que o bebezinho, ele tá lá, a Teresa já falou um pouco de barriga para cima, aí ele rola de barriga para baixo, aí ele volta a rolar de barriga para cima, então começa lá por volta dos 6 meses, e aí, mais ou menos por volta do 7º, do 8º mês, corrigindo, a idade nos bebês prematuros, ele começa a se arrastar e depois a engatinhar. Geralmente o bebê primeiro ele se arrasta, como num exército mesmo, a gente fala, então vai mais a mãozinha se puxando, depois ele vai alternando a mãozinha e o pezinho, mais parecido com o que vai acontecer no engatinhar, e por último ele vai lá ficar em 4 apoios. Eu não vou conseguir fazer exatamente igual o bebê aqui com cascão, mas mais ou menos isso, então, e ganha agilidade nesse engatinhar, nessa postura de deslocamento. Por que é tão importante esse bebê arrastar e esse bebê engatinhar? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é importante pela questão da musculatura. Então, o engatinhar, ficar em prono, de barriguinha para baixo, e depois arrastar e engatinhar, ajuda o bebê então a fortalecer tanto a musculatura cervical, quanto a musculatura dos membros superiores, dos bracinhos. Ajuda também a dar flexibilidade nessa mão e nesse punho, que é importante, por exemplo, lá na frente, na hora que a criança vai aprender a escrever. O engatinhar também ajuda a formar o arco da mão, Então, a gente tem os arcos da mão, que a gente usa, por exemplo, para aprender, para pegar um objeto, e que ele é desenvolvido, começa, a se desenvolver quando o bebê começa a pegar o objeto lá antes, e o engatinhar ajuda muito. Então é comum até a gente ver, que alguns bebês gostam de engatinhar segurando um objeto na mão, e que ajuda ainda mais na formação desse arco. Uma outra coisa que é importante, quando o bebê está engatinhando, ele também enxerga o mundo de uma outra forma, E ele também, por exemplo, enxerga um objeto que está longe e opa, como é que eu vou fazer para buscar esse objeto? Então, o segmento visual, a visão de profundidade, a visão binocular, que dá essa visão de profundidade, também é desenvolvida muito nessa fase. Uma outra coisa que acontece é que o bebê ganha autonomia, Ele se orienta então para o mundo externo e ele vai alcançar o que ele quer. Ele não depende mais do adulto colocar o objeto na mão dele ou de colocar o objeto próximo dele. Mesmo quando o objeto está longe, eu consigo me deslocar para pegar. Então, a questão do espaço, a percepção do espaço e a percepção do tempo se desenvolvem também muito com esse deslocamento, tá bom? A outra coisa é como é que eu vou ajudar esse bebê prematuro, esse bebê de risco, que tem muita dificuldade nessa postura, a alcançar esse arrastar. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, o bebê, ele precisa ser colocado no chão, Eu acho que a Teresa já falou bastante disso e a gente vai seguir falando aqui sobre isso. E nessa postura especificamente, na postura do engatinhar e do arrastar, se o bebê tá sempre colocado, por exemplo, em lugares muito moles, às vezes a mãe até coloca no chão, mas coloca vários edredons, Os pais colocam vários edredons que fica muito mole, o bebê também não consegue se arrastar. Se é uma borracha também muito mole, o bebê também não consegue. Então é importante o bebê estar realmente no chão, Que claro, pode ser como aqui um tapete, Que não seja que seja um pouquinho mais firme. Pode ser um lençol bem esticado, pode ser um edredom também, Desde que ele esteja um pouco mais esticado e não fique dançando tanto enquanto o bebê tenta se arrastar,
tá bom? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que é importante os objetos não estarem mais tão próximos do bebê, né? Esse objeto, então, ele precisa estar mais distante. E eu posso, inclusive, colocar mais de um objeto. Então, eu vou colocar um objeto do lado do outro, objetos espalhados para mais distantes, alguns mais perto, outros mais longe. Sem exagero, né? Mas para o bebê, então, ter interesse em se locomover para poder alcançar esse objeto, tá? Então, se eu quero aquele objeto, mas eu não consigo alcançar, ou sentado, ou só olhando, né? Eu vou tender a me esforçar para alcançar. Então, eu me arrasto para alcançar o objeto, né? Por isso que o bebê se arrasta. E a outra dica, né, para terminar nesses bebês, que a gente também pode fazer é assim, ó. Então, aqui tá o objeto, né, que o bebê quer alcançar, e esse bebê tá ali de barriguinha para baixo, em prono. O que eu posso fazer? Eu posso dar um apoio num pezinho, ó, eu faço o apoio assim, né? Não é que eu vou empurrar esse bebê para frente, mas quando eu faço minha mão um anteparo, o bebê tem um apoio em um lugar que ele pode se empurrar. Então, é o bebê que faz o esforço, mas o anteparo da minha mão ajuda esse bebê a ir pra frente. E aí, eu vou lá e faço com outro pezinho. E aí, esse bebê vai pra frente de novo. Venho de novo aqui e ele vai de novo. E aí, o bebê vai descobrir, né, que ele pode, então, se deslocar para alcançar o objeto. E a tendência é que ele queira fazer mais e mais e mais. E aí, ele vai se sentindo cada vez mais seguro, né, pra fazer e ganha mesmo essa autonomia. Tá bom? Obrigada, e a gente vai seguir aqui com mais dicas.